Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu programei aquela torneira automática. Então eu já fiz um vídeo mostrando como foi a montagem e esse vídeo aqui é para explicar a programação. Você vai na descrição desse vídeo e vai baixar esse arquivo aqui, ó, um arquivo zipado que tem todos os arquivos que você precisa para pôr esse projeto em prática. Peço desculpa que minha voz está um pouco ruim, mas mesmo assim eu vou gravar o vídeo porque o que importa aqui é compartilhar o conhecimento. Então você vem nesse arquivo, clica com o botão direito e pode pedir extrair aqui. Ele vai extrair 3 outros arquivos. Um é o arquivo do Arduino, da torneira automática, o outro é o diagrama de ligação, e o terceiro é a biblioteca que você precisa para executar o programa que vai controlar a velocidade do servo. Sim, porque aquele servo não está operando em velocidade máxima. Eu estou controlando essa velocidade, porque se fosse muito rápido, ele acabaria dando um tranco na torneira e não tem necessidade disso. Então você vai abrir o programa do Arduino. E assim a gente começa a análise da programação. O primeiro comando que eu tenho aqui é um #include, que serve para incluir uma biblioteca. No caso, estou incluindo a biblioteca var speedserve.h. Toda biblioteca vai ter essa terminação .h e vai estar entre os sinais de maior e menor. No meu computador já está aparecendo o nome da biblioteca em laranja. Mas talvez no seu, quando você abre, apareça um texto mais ou menos assim, ó, em preto. Isso acontece porque o Arduino do seu computador ainda não reconheceu essa biblioteca. Como ela não é padrão do Arduino, você precisa instalar ela. Então você vem aqui em Sketch, incluir biblioteca e adicionar biblioteca.zip. Ele vai abrir uma janela, então você vai procurar pelo arquivo que você baixou. No caso, ele está na área de trabalho e já apareceu aqui, ó, var speedserve, que é um daqueles 3 arquivos que você extraiu do arquivo que você baixou desse vídeo. Então você clica em abrir e aqui ele está dando um erro porque a biblioteca já estava adicionada. Então ele escreveu uma biblioteca chamada var speedserve master, já existe. Mas no seu, ela vai ser adicionada com sucesso. E então o texto que era preto vai passar a ser laranja, assim como está aparecendo aqui no meu computador. Bom, na linha de baixo a gente tem o var speedserve, que é o comando para chamar essa biblioteca, seguido de espaço e o nome do servo que eu vou definir. No caso, eu coloquei simplesmente servo1. E ponto e vírgula para finalizar o comando. Aí eu vou ter uma sequência de 3 variáveis. A primeira variável do tipo inteira, eu chamei ela de t e igualei com o valor inicial de 1000. Essa variável eu vou utilizar para a contagem de tempo durante a execução do programa. Em seguida eu tenho ponto e vírgula e logo abaixo mais uma variável do tipo byte. O nome dela é vel, de velocidade, e eu igualei com o valor inicial de 90. Essa variável vai controlar a velocidade do movimento do servomotor. Aqui eu poderia colocar um valor entre 0 e 255. E após alguns testes eu achei melhor usar o valor 90. Logo em seguida ponto e vírgula, e na linha de baixo mais uma variável, só que essa do tipo booleano, do tipo bool. O nome dela é sensor, porque quando eu fizer a leitura do sensor, é essa variável que vai guardar o valor 0 ou 1, nível lógico alto ou baixo, de acordo com o que o sensor estiver enviando. Eu também já fiz um vídeo explicando quais são os tipos de variáveis. Fica aí a dica para você assistir e entender melhor essas variações. Logo abaixo temos o void setup. Aquele void que vai ser executado uma vez só quando o Arduino for resetado ou iniciado. Então aqui eu tenho o servo1
que é o nome que eu dei para o servo lá em cima, seguido de ponto, e o comando attach, que significa que eu vou anexar o servo 1 em um pino. Aí eu abro e fecho parênteses e coloco o número do pino. No caso, escolhi o pino 11. Na linha de baixo, eu tenho um pin mode do pino 13, definido como input pull-up. Ou seja, o pino 13 passa a ser uma entrada, e como é pull-up, ele está utilizando um resistor interno do Arduino. Isso vai facilitar, porque eu não vou precisar de um resistor na montagem externa. E eu vou utilizar esse pino para colocar um jump de segurança. Mais para frente eu explico como vai funcionar isso. Aqui abaixo eu tenho outro pin mode do pino 7 como input. Porque no pino 7 eu vou colocar a saída do meu sensor. Ou seja, o sensor ele detecta se tem um objeto na frente dele e ele envia um sinal. Então, dele sai uma saída. Mas essa saída de sinal se comporta como entrada de dados para o Arduino. Por isso, o pino 7 é uma input. Na linha de baixo eu tenho um pin mode do pino 5 como output. E eu vou definir ele como saída por uma simples razão. Logo abaixo eu coloquei digital write do pino 5 como ligado, nível lógico alto. Coloquei o número 1 aqui. Ao fazer isso, eu estou criando um VCC no pino 5. Porque quando ele está em nível lógico alto, ele está fornecendo 5 volts naquele ponto. De forma análoga, na linha de baixo eu coloquei pin mode do pino 6, também como output. Porém, mais abaixo, digital write do pino 6, ao invés de ligado, desligado, valor 0. Isso significa que o pino 6 vai ter o mesmo nível de tensão do GND do Arduino. Ou seja, no pino 5 eu tenho 5 volts e no pino 6 eu tenho GND. E eu vou utilizar esses dois pinos para a alimentação do sensor. Eu tenho aqui o diagrama de ligação. Você pode ver que eu coloquei aqui em amarelo o jump de segurança entre o GND e o pino 13. Como eu vou mostrar, esse jump vai servir para travar o programa e não permitir o movimento do servomotor por uma falha de leitura do sensor. E também aqui tem os pinos que eu acabei de comentar, os 5, 6, 7, que estão ligados direto ao sensor. O pino 7, que tem esse jump cinza, ele é o que faz a leitura do sinal enviado pelo sensor. Já o 5 e o 6 estão fazendo, às vezes, do VCC e do GND para alimentar o sensor. Além de ficar mais fácil esse tipo de montagem, eliminou um problema que eu ia ter, porque na placa do Arduino eu não tenho várias saídas de 5 volts e várias saídas de GND. Então eu resolvi isso criando um pino em nível lógico alto e outro em nível lógico baixo. É claro que isso só funciona se o componente que você estiver alimentando consumir menos que 40 mA. Como esse sensor ele consome 35 mA, está dentro dessas especificações e eu posso usar tranquilamente. Bom, voltando aqui no programa, na linha seguinte eu tenho o comando serial.begin e abri e fechei parênteses, coloquei o valor de 9.600. É um comando padrão para iniciar a comunicação serial, onde eu vou utilizar o monitor serial para ver o que acontece com o sensor e com os tempos que eu vou definir dentro desse programa. Mais abaixo tem o início do void loop. E como você pode ver, o programa ele é bem compacto. Ele tem poucas linhas e uma lógica bem simples de ser executada. O primeiro comando que eu tenho aqui é um if. E a condição para a execução desse if é a seguinte. Eu coloquei aqui uma exclamação, o digital read do pino 13. Essa exclamação significa que eu vou verificar a condição contrária. Eu estou invertendo o comando do digital read do pino 13.
O que é o Digital Read? É a leitura de um pino digital. E o pino 13 é onde eu vou conectar aquele jump. Porque a lógica que existe aqui é a seguinte: quando o jump estiver conectado, o programa vai ser executado. Quando ele não estiver conectado, o programa não movimenta o servo independente do que o sensor estiver detectando. Isso ajuda na hora da instalação, porque se você tiver um problema e o servo motor abrir a torneira acidentalmente, você não tem nenhum recurso externo para dizer para o Arduino que ele deve fechar a torneira, voltar para a posição anterior. Então eu criei esse jump como se fosse um botão de emergência. E também no momento que você está calibrando a sensibilidade do sensor, o circuito já vai estar ligado. Mas você não quer que o servomotor fique ligando e desligando e mudando de posição, enquanto você está apenas calibrando a sensibilidade do sensor. Então você só vai pôr o jump de segurança quando já tiver tudo configurado e funcionando corretamente. Mas para explicar melhor o que está acontecendo dentro desse if, eu preparei uma imagem com uma explicação. Aqui então eu coloquei aquela condição. Se o pino 13 estiver ligado ao GND, ou seja, quando eu colocar o jumpzinho, o que vai acontecer? Eu já defini no meu programa, no setup, o pin mode do pino 13 como input pull up. Nessa condição de input pull up, quando eu ligar o pino 13 ao GND, o Digital Read, que é o comando de leitura, ele vai enxergar o quê? Um nível lógico baixo, porque o meu GND está ligado ao pino 13. O meu nível de tensão 0 está ligado ao pino 13. Então o Digital Read faz uma leitura de nível lógico baixo, que é a mesma coisa que false, que é a mesma coisa que 0. Portanto, quando eu colocar um sinal de exclamação antes do Digital Read, eu vou estar dizendo para o Arduino que ele deve ler o contrário. Então, se o pino 13 ligado ao GND resulta em um nível lógico baixo, o contrário só pode ser nível lógico alto, que é o high, ou true, ou o número 1. Voltando ao programa, a gente verifica o seguinte: esse if ele só vai ser verdadeiro e só vai ser executado justamente quando eu tiver o jump de segurança conectando o pino 13 ao GND. Então ele vai fazer o que tiver entre as chaves. Eu tenho aqui o início da primeira chave e logo abaixo eu declarei a variável sensor e igualei ela com o comando Digital Read do pino 7. Digital Read do pino 7 significa que ele vai fazer a leitura digital do pino 7, que é o pino que recebe o sinal do sensor. Então ele faz essa leitura, vai resultar num valor 0 ou 1. E esse valor vai ser guardado dentro da variável sensor. Então eu tenho ponto e vírgula para finalizar o comando. E na linha de baixo, um novo if. E a condição desse if é que o sensor tenha um valor de nível lógico alto, que é a mesma coisa que true, high ou valor 1. Então se eu escrever aqui sensor igual a 1, é a mesma coisa que omitir esse termo. Quando eu coloco só o nome da variável, ele sabe que essa variável corresponde ao valor true. Se eu quisesse que ela fosse false, então eu colocaria uma exclamação antes do nome dela, que é o que eu tinha feito no comando anterior, aquele if com o Digital Read. Bem, seguindo adiante, eu abri parênteses para começar a colocar os comandos, caso esse if seja verdadeiro. E a primeira coisa que ele faz é o incremento da variável t. Então, se o sensor estiver em nível lógico alto, ele vai iniciar uma contagem de tempo. Lembrando que esse tipo de sensor que eu utilizei, o sensor de obstáculo infravermelho, ele envia um sinal alto quando ele não detecta a presença de um objeto, ou seja, a minha mão já não está passando na frente dele. Então eu quero que o Arduino conte um tempo e após esse tempo ele desligue a torneira. Por que eu não quero que ele desligue a torneira imediatamente quando ele detectar que não tem um objeto na frente dele? Porque eu estou mexendo as mãos e ora a minha mão vai passar na frente do sensor, ora não vai passar.
Então, em um pequeno intervalo de tempo, ele fica verificando se algo passou ali na frente ou não. Se ainda estiver passando, ele mantém o servomotor na posição que deixa a torneira aberta. Mas sempre que ele detecta que não tem nada na frente, ele envia um sinal de nível lógico alto para o Arduino, que faz justamente esse if ser executado. Então, ele vai pegar a variável t e vai somar 1. E toda vez que o void loop for executado novamente e o sensor continuar em nível lógico alto, ele vai somar mais 1. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5 e vai acumulando o valor até o momento em que um outro if que eu tenho aqui, que tem a condição t maior que 300, ele vai se tornar verdadeiro. Se essa variável for somando, 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 uma hora ela é maior que 300, que corresponde aqui a 300 milissegundos, e então ele executa o seguinte comando. Eu tenho aqui o servo1, que é o nome do servo, ponto write, que significa executar um comando no servo, ou seja, mudar a posição dele. Aí eu abro parênteses e coloco dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o ângulo, então o meu servo vai para o ângulo 90, vírgula, e o segundo parâmetro, que é a velocidade. Eu não coloquei um número aqui, eu coloquei a variável vel, que eu já defini lá em cima como 90. Lembrando que essa velocidade ela pode ir de 0 até 255. Logo em seguida, ele executa mais um comando. Ele pega a variável t e trava em um determinado valor que tem que ser maior que 300. No caso, eu escolhi o valor 1000. Então, t recebe o valor 1000 e vai ficar com aquele valor fixo. Isso para impedir que essa linha de comando fique somando 1 enquanto o sensor não detecta a presença de um objeto. E uma hora vai acontecer que, por ser uma variável do tipo inteira, ela vai chegar lá no valor de mais 32.000 e vai resetar, vai começar a contar de novo, porque ela atinge o seu valor máximo. E eu não quero que essa condição aconteça para ela não ficar um valor menor que 300. Eu quero que uma vez que chegou até 300, que foi o que eu defini aqui, então fique sempre acima disso. No caso, coloquei o valor 1000. Esse tempo de 300 também eu defini fazendo alguns testes. Eu achei que ficou bem razoável. Então aqui eu tenho um parênteses que fecha esse if do t maior que 300. Outro parênteses que fecha esse if do sensor. E logo abaixo eu coloquei o comando else. Esse comando else ele está se referindo a esse if aqui do sensor. Então, se o sensor enviar um sinal de nível lógico alto, ou seja, ele não detectou a presença de um objeto, o que eu vou fazer é começar a contar um tempo, e quando esse tempo chegar em 300, então eu vou mandar movimentar o meu servo para fechar a torneira. Já o else, ele vem dizer justamente o que fazer no caso contrário, se o sensor estiver detectando um objeto. Então a primeira coisa que eu faço é igualar o tempo a 0. Ou seja, eu vou reiniciar a contagem de tempo. Suponha que em algum momento eu passei a mão na frente do sensor e ele tinha iniciado essa soma de tempos aqui. Então ele chegou lá em 100, 150, 200 milissegundos. Então sempre que eu passo a mão na frente do sensor, ele envia um sinal de nível lógico baixo e esse else já executa essa função novamente, que é zerar o tempo. Isso vai evitar que o servomotor fique se mexendo, ligando e desligando, só porque eu movimentei um pouco a mão e ela saiu da frente do sensor. Logo abaixo eu tenho então o comando para o movimento do servo, que é o servo1.write na posição 0, que é a posição que deixa a torneira aberta, vírgula, com a velocidade definida por vel, que lá em cima eu já coloquei o valor 90. Então eu tenho as chaves que fecham a execução desse else. Logo abaixo o comando serial.println da variável t, que serve para me visualizar o tempo que está sendo contado ou somado por essas funções aqui acima.
dentro do monitor serial. Então, logo abaixo do serial print, eu tenho o único delay desse programa, que é um delay de 1 milissegundo. Ou seja, o void loop ele executa essa sequência de comandos num tempo quase que instantâneo, e quando ele chega nessa linha, ele dá um delay de 1 milissegundo. Então, depois de 1 milissegundo, ele vai finalizar o loop, porque logo abaixo eu não tenho nenhum delay, e então ele reinicia lá em cima e começa a fazer as funções novamente. Por isso que essa variável aqui com T++, ela vai somando de 1 em 1, que coincide somar de 1 em 1 milissegundo. Observe que logo abaixo do delay, eu fechei as chaves do primeiro if, que é aquele que faz a leitura do pino 13, o pino com o jump de segurança, e logo abaixo dessa chave eu tenho um else. Então esse else ele se refere ao if que está lá no comecinho do void loop. E o que eu tenho dentro desse else? Uma única função, então não preciso colocar abrir e fechar as chaves, e a função é definir uma posição para o servo motor. Então eu chamei aqui o servo 1.write, que é o comando de executar do servo. Entre parênteses eu coloquei a posição dele, 90 graus, vírgula, com a velocidade vel, da variável que já foi definida anteriormente. Essa posição de 90 graus é justamente o que define a posição de torneira fechada. Ou seja, o void loop vai executar essa sequência de comandos. Tem um primeiro if, onde ele verifica se o jump de segurança está conectado ou não. Se ele não estiver conectado, ele já vai direto para o else, não executa nada do que está aqui acima. E no else ele vai simplesmente mandar o servo motor para a posição de 90 graus. Bom, mas voltando no if, se o pino 13 estiver conectado ao GND, então a condição desse if se torna verdadeira, e aqui a gente tem o início da leitura do sensor de obstáculos. E essa leitura vai ser guardada na variável sensor. Então eu tenho mais um if, que vai fazer o seguinte: sempre que o sensor mandar um nível lógico alto, ou seja, sempre que o sensor não detectar um objeto na frente dele, ele inicia uma contagem de tempo, o T++. E mais um if para dizer que se esse tempo for maior que 300, ou seja, 300 milissegundos, então já é o suficiente para o servo motor movimentar e fechar a torneira. Ele vai fazer isso com o comando servo1.write para o ângulo de 90. E então, apenas para travar a variável t num valor maior que 300, eu coloquei ela igual a 1000. Mas se o sensor detectar a presença de um objeto, então esse if ele vai ser falso, porque na presença de um objeto, o sensor envia um sinal low. E, portanto, o que está aqui no if não vai ser executado, vai ser executado o que está no else. E no else, eu já defini o tempo igual a 0 para reiniciar a contagem de tempo e configurei o meu servo motor para a posição 0, para o ângulo 0, que é a posição em que ele deixa a torneira aberta. Abaixo eu tenho o comando serial print, apenas para verificar no computador como está sendo executado o programa. E aqui, por fim, um delay de 1 milissegundo. E para finalizar esses comandos, eu tenho um else, que se refere àquele primeiro if do meu pino de segurança, que caso o pino não esteja conectado, então o servo motor vai permanecer na posição em que deixa a torneira fechada, que é o ângulo de 90. Bom, eu vou enviar esse programa, então vamos iniciar alguns testes para ver o que acontece aqui no monitor serial. Bom, eu iniciei o Arduino sem o jump de segurança. Então você observa aqui que não está aparecendo nenhum texto, nenhum valor sendo impresso no monitor serial. Ele só vai aparecer alguma coisa quando tiver o jump de segurança, porque daí esse comando do serial print, que está configurado para imprimir o valor da variável t, ele só é executado a partir do momento em que o jump é conectado.
Então agora eu vou conectar o jump. E o monitor serial está imprimindo o valor 1000. Ou seja, a variável t está travada no valor 1000. Isso significa que o servomotor vai estar na posição de 90 graus, que é torneira fechada. Então, quando eu passar a mão na frente do sensor, o tempo vai para 0, porque eu tenho ali no else o t igual a 0, que é justamente para quando o sensor estiver em nível lógico baixo. Quando eu tiro a mão da frente, ele inicia uma contagem, vai até 300 e depois trava no valor 1000, que é fechando a torneira. Eu passo a mão e ele vai dar o comando para abrir, servomotor na posição 0. Se eu passar e voltar, ele fica ali contando pequenos valores, entre 0 e 300, mas em nenhum momento você vê ele pular para o valor 1000. Por quê? Em nenhum momento ele chegou em 300. Se eu tirar a mão da frente, ele conta até 300, pula para o valor 1000, e isso indica para mim que ele vai mandar o servomotor para a posição de torneira fechada, que é 90 graus. Bom, e com essas dicas eu espero que você tenha aprendido um pouco mais de programação. Se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você, dá um like. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.